Segundo Timóteo 4:7, vamos fazer a leitura do texto sagrado. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vou repetir o versículo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém. Pode tomar assento, dando bastante atenção à palavra do Senhor. Queridos irmãos, nós, lendo esse versículo da palavra do Senhor, quem escreve esse texto é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo, o obreiro do Senhor, o servo do Senhor. E o apóstolo Paulo diz para Timóteo, dizendo: olha, o tempo da minha partida é chegado. Na verdade, o que Paulo estava dizendo para Timóteo está chegando a hora de eu partir para a glória. Já cumpri a minha missão e eu combati o bom combate. Ninguém está livre de combates, de lutas, de pelejas na vida. Ninguém. Nenhum servo de Deus pode imaginar que não terá combates na sua vida. Combate, na verdade, é uma etapa da luta. A luta, a batalha para a salvação, ela é composta de vários combates durante a nossa trajetória espiritual. É como uma luta dividida em vários rounds. Cada round é um combate que nós travamos na vida para lá no final receber das mãos de Jesus o prêmio da vitória alcançada. Repetindo, combates são períodos, etapas de uma batalha, de uma luta. Um combate único não é toda a luta, toda a batalha. Mas o combate, ele é uma parte, um período de uma luta. Agora, o que chama a atenção é que o apóstolo Paulo diz aqui: eu combati o bom combate. Porque na vida espiritual existem vários combates que nós deparamos com ele, mas nem todos eles nós podemos lutar da mesma forma. Não são todos os combates que nós devemos lutar da mesma forma. Para cada combate existe uma estratégia. Para cada etapa de uma batalha existe uma estratégia. E para isso nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Porque nós não podemos lutar todos os combates da mesma forma. Existem combates que são bons, que nós precisamos lutar. E existem combates que nós não podemos lutar. Os combates maus, ruins, nós não devemos entrar neles.
nas ciladas do diabo, as ciladas, as armadilhas que o diabo prepara para nós devemos olhar e perceber que nós não devemos entrar neles, nós devemos entrar só nos bons combates. Porque o apóstolo Paulo disse aqui que ele combateu, mas o bom combate. Combati o bom combate. E eu acabei a carreira. Por quê? Porque eu combati somente os combates bons. O que é um combate bom? É um combate fácil? Agradável? Não. Mas é um combate que vai me levar ao crescimento espiritual. É um combate que vai me levar para mais perto de Deus. Ainda que exija de mim um esforço tremendo, mas eu não posso fugir desse combate, porque ele é bom. Ele beneficia a mim, aqueles que estão comigo, que estão à minha volta, a minha família. Esses combates, nós não podemos fugir deles. Agora, existem os combates que o inimigo prepara para nós, e nós devemos ter a sabedoria de não entrar neles. O apóstolo Paulo, eu vou repetir, diz: eu combati o bom. Quer dizer que ele está dizendo ao mesmo tempo, os combates maus, esses eu não entrei neles. Por isso eu acabei a carreira. Eu terminei a obra. Aquilo que o Senhor me chamou para fazer e para ser, eu fiz e fui. E agora eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Esse é o maior desafio de um servo de Deus. Apesar dos combates que ele enfrenta, das lutas e pelejas que ele trava, ele nunca pode perder a fé. Ele luta, ele batalha, ele pede sabedoria a Deus para saber qual é o combate que ele tem que entrar e qual o combate que ele tem que recuar. Tem combates, irmãos, na Bíblia que mostra que nós precisamos fugir deles. Fugir deles. E nós vamos ver hoje, vamos tomar por exemplo hoje um servo de Deus chamado Davi. Eu quero estudar com os irmãos 3 combates que Davi enfrentou na sua vida. O primeiro deles, você não precisa ler, mas se você der atenção, já está muito bom. Está em 1 Samuel, capítulo 21. Nós não vamos ler, mas eu vou citar para você algumas passagens, porque vai do 21 até o final do primeiro livro de Samuel, que é o combate que Davi teve com Saul. Saul era o rei de Israel, mas Saul era o rei escolhido pelos homens, não por Deus. Saul foi um rei eleito, escolhido pelo povo de Israel e autorizado por Deus, porque o povo pediu um rei, eles queriam um rei belo, forte, poderoso. Então foi um rei escolhido pelo povo, e Davi foi o rei escolhido por Deus. Mas Saul estava no reino de Israel. Saul era a autoridade maior de Israel.
E Davi era escolhido por Deus para governar a Israel, porque Saul não estava agradando a Deus. E com isso, Saul fica irado contra Davi. E então a palavra do Senhor nos mostra que Saul começa a perseguir a Davi. Porque o povo começa a agradar-se de Davi e rejeitar Saul. Então Saul começa a perseguir a Davi. E esse é um combate da vida, do ministério, do chamado de Davi. A perseguição de Saul. Saul era um homem escolhido por Deus, Davi era um homem escolhido por Deus. E Saul já era rejeitado por Deus. E agora Davi, ao invés de enfrentar Saul, derrotar Saul, não. O que é que Davi faz? Davi foge, porque esta batalha não era boa, esse combate não era bom, por isso Davi fugiu. A Bíblia diz que Davi foi parar lá na caverna de Adulão, no capítulo 22 de 1 Samuel. Lá Davi encontrou primeiro a sua família, que também estava sendo perseguida por Saul, e lá na caverna Davi encontrou a sua família. Lá na caverna de Adulão, ele encontrou os homens endividados. Lá na caverna de Adulão, ele encontrou os oprimidos. Ele poderia ter enfrentado Saul, porque Deus era na vida dele, ele era ungido de Deus, e Saul rejeitado por Deus. Mas ele foge. Por que ele foge? Porque não era um bom combate. E por que não era um bom combate? Porque ninguém pode lutar contra o seu líder. Saul era o rei, era o líder de Israel. E Davi sabia que ele não poderia tocar no líder de Israel enquanto Saul estivesse no trono. Davi não poderia tocar nele. Somente Deus poderia tocar em Saul. Então Davi não poderia entrar neste combate. Na verdade, a vitória desse combate seria entender que Saul era o rei, era o líder de Israel, e que Davi não poderia tocá-lo, porque quem havia colocado ele lá foi Deus. Somente Deus poderia tirá-lo. Então Davi enfrenta esse combate fugindo. Nós nunca podemos guerrear contra os nossos líderes. Nós nunca podemos guerrear contra as autoridades constituídas por Deus sobre as nossas vidas. Nós não podemos guerrear contra as autoridades do lar, os nossos pais, os nossos avós. Nós não podemos guerrear contra as autoridades espirituais constituídas por Deus. Nós não podemos guerrear contra os nossos líderes, os nossos pastores. Nós não podemos guerrear contra Deus. Quantas pessoas perdem os combates e perdem a carreira e perdem a fé porque querem guerrear contra os seus líderes. Querem se opor à sua liderança. Passa a vida toda guerreando contra Deus.
Deus dá uma direção. Deus fala algo e ele guerreia, não concorda. Ele rechaça, ele rejeita. Ele diz não para Deus. Quantas pessoas são chamadas para a obra, para o ministério, e passa a vida inteira batalhando, pelejando e guerreando com Deus, dizendo não, rejeitando o chamado de Deus. Davi, ele disse: eu não posso guerrear contra o rei, o meu líder. Eu vou fugir, eu vou me esconder, mas eu não vou tocar nele, porque quem colocou ele lá foi Deus. Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Davi pegou Saul em uma caverna, chegou até ele, tocou no manto dele com a espada na mão, e Saul não percebeu. Davi poderia ter terminado com a vida de Saul ali. Os soldados de Davi diziam: Deus entregou Saul nas tuas mãos, Davi, tira a vida dele. Ele dizia: longe de mim tocar no escolhido, no ungido do Senhor. Eu não vou entrar nesse combate. Esse combate não é bom. Às vezes, irmãos, alguém que nos cerca, que está à nossa volta, diz: olha, você precisa agir assim, você precisa fazer assim. Deus está te entregando nas suas mãos esse inimigo. Não. Quem colocou foi Deus. Ninguém pode adiantar o plano, o projeto de Deus. Quem colocou foi Deus. Quem tira é Deus. Aleluia. Nós só devemos combater o bom combate. E a Bíblia diz que, para adiantar, a Bíblia diz que Saul foi para a guerra contra os filisteus, ele e seus filhos, e lá os filisteus matou o exército de Israel, feriu, matou os 3 filhos de Saul. E Saul, fugindo, disse para o seu auxiliar, o seu encarregado de armas, aquele que carregava os arcos e flechas de Saul, que carregava a lança de Saul. Saul disse para ele assim, disse: olha, eu quero que você me atravesse com essa lança, porque eu não quero morrer na mão dos filisteus. Eu te dou ordem para você tirar a minha vida. Saul disse para o seu auxiliar. A Bíblia mostra no capítulo 31 de 1 Samuel que o ajudante de Saul disse: não, nunca, jamais. Não aceitou essa proposta de Saul, e o próprio Saul pegou a lança e cravou no seu ventre. Ele suicidou-se na batalha. Mas Davi não tocou nele. Davi não lutou esse combate. Davi fugiu desse combate. Tem combates, irmão, que nós precisamos fugir deles. Dizer: não vou entrar nisso. Deixa com Deus. Deixa Deus agir. Deixa Deus tratar. Eu não vou fazer isso. Eu não vou falar. Eu não vou tocar. Eu não vou conspirar. Não. Porque onde Deus põe a mão, nós não podemos colocar a nossa. Muitas pessoas perdem a fé porque entram nos combates errados. Acaba se desviando porque buscam maldição para si. Não guerreie contra a autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida. Você que está guerreando contra o seu pai, a sua mãe, os seus pais, as autoridades, hoje Deus está falando com você.
para de guerrear. Esse combate não é bom para você. Você pode perder a fé. E a Bíblia diz que o ajudante de Saul, quando viu que o seu rei suicidou-se, ele também lançou-se sobre a lança e tirou também a própria vida. E de repente Davi recebe lá na caverna um amalequita que vem todo feliz, dizendo para Davi, disse: olha, eu vim trazer uma notícia, o seu inimigo morreu. E Davi disse assim: como isso aconteceu? Como foi que Saul morreu e os seus filhos morreram? E a Bíblia diz que quando Davi recebe a notícia, ele jejuma até o romper do dia, chora e proclama o jejum e começa a lamentar e chorar. Disse: eu não posso me alegrar com a morte de um ungido de Deus. Mesmo Saul sendo inimigo de Davi, Davi chora o dia todo, não come o dia todo. E no final do dia ele pergunta para o amalequita, diz: como é que foi que ele morreu? O amalequita, para se vangloriar, conta uma mentira para Davi, achando que ia agradar Davi. Disse: eu encontrei ele encostado na sua carruagem, apoiado sobre a sua lança, entristecido e dizendo: eu prefiro morrer, eu quero a morte, a minha alma está angustiada. Então eu lancei sobre ele, cravei a lança nele e tirei a vida dele e arranquei da sua cabeça a coroa e o seu bracelete e trouxe para o Senhor. E Davi disse então: você está confessando com a sua própria boca que você matou um ungido de Deus? Ele disse: sim, fui eu. Ele disse: então, que o sangue de Saul caia sobre ti agora. E Davi dá ordem a um dos seus soldados para tirar a vida daquele amalequita mentiroso. E Davi disse: jamais você poderia ter tocado em um ungido do Senhor, mesmo sendo inimigo dele. Mas ele não entrou nesta batalha, neste combate. Não guerrei contra a liderança, contra o seu líder, contra os seus pais. O primeiro ensino hoje: esse combate você não pode combater. Não viva debaixo de desobediência, mesmo que você não concorde, mas não lute contra, não guerreie, porque é a autoridade que Deus constituiu sobre ti. O segundo combate e o terceiro está em 1 Samuel 17. Agora Saul é morto. Perdão, ainda não é morto. Mas eu comecei a história para você entender do fim para o começo. Israel está lutando contra os filisteus. A Bíblia diz que os filisteus ajuntaram as suas forças para guerrear contra Israel. E os irmãos de Davi estavam na guerra. E a Bíblia diz que de um lado do vale estavam os filisteus. E o chefe dos filisteus era um general, um gigante chamado Golias.
E a Bíblia diz que eles estavam de um lado do vale no monte, e Israel do outro. Durante 40 dias, 2 vezes por dia, o gigante filisteu vinha, descia no vale e afrontava o exército de Israel. 40 dias, 2 vezes por dia, 80 vezes, o Golias vem e afronta o exército de Israel, procurando alguém para guerrear, lutar com ele. E a Bíblia mostra, capítulo 17 de 1 Samuel, que todas as vezes que ele vinha e afrontava, os soldados de Israel corriam, se escondiam. 80 vezes. E uma dessas vezes, a Bíblia diz que Samuel veio, enviado pelo seu pai, trazer para os seus 3 irmãos mais velhos que estavam na batalha, na guerra, veio trazer alimento. Ele vinha constantemente visitar os irmãos na guerra, no acampamento, para levar notícia para o seu pai. Davi era um moço que estava cuidando das ovelhas de seu pai, e os seus 3 irmãos mais velhos estavam na guerra. E uma dessas vezes Davi chega e ouve a afronta do filisteu. A Bíblia diz que o filisteu agora, o Golias, atravessa o vale e sobe até o acampamento, próximo do acampamento dos israelitas. Agora preste atenção nisso. O Golias começou afrontando o exército de Israel lá do outro lado do vale. Gritava lá do outro lado do vale. E os soldados de Israel tudo fugia, escondia. Como eles recuavam e escondiam, o gigante a segunda vez ou depois começou a descer no vale. Porque se a batalha que é para você batalhar, o combate que é para você entrar, você não entra, o inimigo vai se fortalecendo, vai chegando mais perto. Na sua casa, tem um combate para você combater, tem um inimigo para você destruir, mas não é seu marido, a sua esposa, seu filho, seus pais, não. É um espírito que é para você guerrear, para você orar, para você usar a autoridade de Deus na sua vida. E ele está gritando lá de longe, ele está lá na sua porta, aí você não fala nada, aceita, daqui a pouco ele chega no portão. Chega no portão com sapatinho de algodão, pantufas, vai entrando. E você vai fugindo. Ele chega na garagem e você corre para a sala. Aí ele vem para a sala, você vai para a cozinha. Ele vai para a cozinha, você corre para o quarto. Ele vai para o quarto, você chucha debaixo da cama. Com medo. Essa batalha é para você batalhar. O inimigo não pode afrontar o povo de Deus. O inimigo não pode chegar no seu arraial e te afrontar. Filisteu não é ungido de Deus. Ungido de Deus é você. Mas se você fugir, o gigante vai chegando bem perto, vai entrar dentro do seu quarto e vai te expulsar. Desceu no vale. Depois você vai me dando tempo aí que eu estou perdido. Desceu no vale. O exército correu. Da próxima vez ele atravessou o vale e subiu. Foi lá perto do acampamento dos filisteus. E disse: tem um homem aí? Tem um homem aí para guerrear comigo? Aí Davi, que tinha vindo trazer alimento para seus irmãos, disse: espera aí, o que está acontecendo aqui?
Quem é este circunciso filisteu para guerrear contra o exército do Deus vivo? Quem é? Quem é? Quem é esse aí para afrontar o povo de Deus? Ele começou lá no morro, ninguém respondeu, ele desceu no vale, todo mundo correu, agora ele já chegou na nossa porta. Aí Davi está lá, escutou falando assim, só o rei Saul, falou que quem guerrear contra, estava falando para Davi, mas ele ouviu a conversa, quem guerrear contra esse filisteu aí, Saul vai isentar de impostos, a família estará livre, ninguém mais precisa ir guerrear, e ele ainda vai dar a filha dele em casamento. Tem coisa boa aí. E aí, Davi ouviu aquela conversa e disse, como é que é a história aí? O que é que o rei vai dar para quem guerrear contra esse filisteu? Só vai isentar de imposto da família, vai livrar da guerra, nenhum homem da casa precisa ir para a guerra, e ainda vai dar a filha para casar. Opa! Davi pegou e disse assim, eu vou lutar contra ele. Esse circunciso não vai mais afrontar o exército de Deus. Eu vou guerrear contra ele. Aí o irmão de Davi ouviu aquela história e disse assim, eu vejo que você veio aqui para zombar de nós, rapaz. Quem é você? Você veio aqui para zombar da gente, criticar a gente. Que é assim, irmão, o covarde, ele não luta, mas ele não quer deixar ninguém lutar também. Mas o servo de Deus, que conhece a direção e a vontade de Deus, que sabe o combate que ele tem que entrar, ninguém pede ele de entrar, porque ele anda na direção de Deus. E agora Davi disse assim, aliás, do verso 28 até o 30 de 1 Samuel 17, Davi, sabe o que ele faz com o irmão dele? Nada. Ele se desvia do irmão, deixa o irmão conversando borracha lá e vai. Sabe por quê? Eu falei para você que guerrear contra líder não é um combate bom para a gente, e nem contra irmão. Combater contra irmão, não, nós não podemos guerrear entre irmãos. Servo de Deus não pode guerrear um com o outro. Servo de Deus, a igreja foi chamada para pelejar contra o diabo. O irmão ficou criticando, disse, você, rapaz, veio aqui zombar da gente e tal, querendo encrenca com Davi. A Bíblia diz no verso 30 que Davi se desviou dele e foi conversar com o outro. Porque contra irmão a gente não combate, a gente não guerreia, a gente não peleja. Tal pessoa da sua família, não guerreia contra ele não, ora por ele. Irmão de fé, irmão da igreja, não guerreia não. A pessoa falou algo que não te agradou, fez algo errado, não guerreie não. Apoie ele, ore com ele, jejue por ele, fala de Deus para ele, mas não guerreia com ele. Se você não tem condições de fazer isso, para não perder tempo, desvia dele. Davi se desviou do seu irmão, vou perder tempo. Sabe por quê? Porque eu tenho um bom combate para combater agora. Eu não posso perder, vou falar uma palavra que eu não gosto, mas eu preciso usar. Não pode perder o foco. Davi não pode perder o foco. Ele tem um gigante para enfrentar. Quantas vezes, irmão, a gente fica perdendo tempo com batalhas que nós não podemos nos envolver com elas. Batalha na sua mente, no seu coração. Você fica dando ouvido para essas coisas. Olha para Jesus.
Deus tem uma obra para realizar na sua vida. Deus está te chamando para uma peleja. Deixa as coisinhas pequenas de lado e vamos derrotar esse gigante que está afrontando o povo de Deus. Tem um combate para a gente combater, mas não é o combate com o nosso líder, não é o combate contra Deus, não é o combate contra os nossos irmãos. Igreja que fica guerreando uma com a outra, não, irmão, nós somos chamados para guerrear contra o inferno. Davi se desvia do seu irmão, pega a espada, desce lá no vale, e o gigante desce também. E o gigante olha para ele e diz assim: quem é você? Quem é você? Com 5 pedrinhas na mão, com a sua funda, o gigante todo, 3 metros de altura, falando alto. Davi fugiu de Saul. Davi se desviou do irmão para não contender com o irmão. Mas esse gigante de 3 metros de altura aproximadamente, Davi disse: esse eu enfrento, porque esse é um bom combate. Eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Eu tenho fé para lutar contra você. Eu tenho fé em Deus para guerrear contra você. Lança uma pedra, a pedra crava na testa de Golias. Golias cai. Davi pega a espada do próprio Golias, corta a cabeça e traz para Saul. Essa batalha, esse combate era bom. É o combate que daria vitória a Israel, daria vitória à sua família, daria vitória ao seu povo. Esse combate ele teria que lutar. Nós temos muitas pelejas na nossa vida, irmãos, mas nem todas nós podemos entrar nelas. Peça sabedoria a Deus. Combata o bom combate e guarda a fé. Não perca a fé. Tem coisas que Deus não quer para a sua vida e você está combatendo, você está querendo, está buscando, mas Deus não quer para você. Você já perguntou para Deus se isso Deus quer para a sua vida? E você está brigando por algo que Deus não quer para você. Aí você não vai alcançar, porque não é de Deus. Deus vai te livrar disso e você vai acabar perdendo a fé. Ah, Deus não me deu, então Deus não faz nada. É que você está combatendo o combate errado. Busque direção de Deus, busque na palavra. Viva a palavra, viva pela fé em Deus. E você lá no final da carreira vai poder dizer: eu combati, mas o bom combate. Eu estou acabando a carreira, mas eu estou terminando cheio de fé. Louvado seja o nome de Jesus. Tem combate que é para fugir, tem combate que é para desviar dele, e tem combate que é para você entrar na peleja, e Jesus vai te garantir a vitória. Amém?